Então hoje, a doutora Josiane está aqui, como sempre, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E hoje para a gente falar sobre comportamento, sobre o desenvolvimento de crianças, porque muita mãe ainda tem muito problema, não é mesmo, Sim, Josi? tem muita dúvida. Bom dia também, Tudo Pri. bem? Tudo bem, Linda, você? como sempre. Ai, obrigada, vocês também. Só rapidamente antes, eu gostaria de me solidarizar com o pessoal de Campinas. Eu estava lá esse final de semana. Sério? Que eu Foi fiz tenso, né? eu fiz um curso de neuropsicologia no final de semana, dormi lá e ouvi todo o barulho da madrugada. E na hora que eu acordei para ir no domingo para o curso de novo, né, as ruas naquele estado que a gente viu, né? Queria dizer para as pessoas que passaram por isso que não é fácil, porque é um trauma, né? Pode desencadear um monte de reação emocional, pode desencadear pânico, estresse pós-trauma, situações de tragédia assim, pode desencadear muito sintoma emocional, para elas ficarem de olho e não deixar de procurar ajuda a se sentir mal com a situação, porque é sério. E do jeito que tem que reconstruir a casa, tem que, às vezes, reconstruir a emoção, dentro, porque altera, né, o desespero da Somente pessoa. as crianças, dizer, né, imagina, né, doutora? Pois é, né? Muito difícil. Para todo mundo, né? As crianças ficam deslocadas, mas os adultos que são os responsáveis por reorganizar a casa de novo, árvores caindo em cima de carro, telhado, né? Até você falou, pelo que eu entendi, que você ficou preocupada com a chuva. Não, eu fiquei. Essa noite... Não é? A gente ficou, eu também fiquei. Eu fiquei, porque assim, nos grupos WhatsApp, tem muita gente mandando mensagem dizendo que vai vir uma chuva, que vai vir com pedra e que não... Toda hora chega, né? Então, assim, você fica com aquilo já preocupado, que já aconteceu com a pessoa em Campinas, já aconteceu aqui em Americana, semana passada, algumas coisas. Então, assim, você vai dormir, você não dorme bem, né? É, fica na ansiedade antecipatória, que a gente fica com medo de acontecer alguma coisa, eu passei por isso né? essa noite, eu passei por isso. E isso aconteceu com muita gente, né? A gente, quando tem um evento assim, a gente fica muito apreensivo. Tem que cuidar, ver se a casa está em ordem, no que a gente puder ainda reforçar. Certo. Né? E cuidar da nossa emoção, né? Se ficar com muita ansiedade antecipatória, também é uma questão da gente cuidar, né? Procurar sempre ajuda. Né, vai até no pronto-socorro, procura o clínico médico, vai na psicóloga que conhece, ou procure alguém para auxiliar e ajudar nesse momento também. Mas vamos lá, o tema. Vamos lá, então, Guilherme? o tema. Vamos lá. Josi, muita gente enviou mensagem pra gente sabendo que você iria estar aqui hoje, né? E a gente já que vai falar sobre comportamento de crianças, sobre desenvolvimento, nós já temos uma pergunta aqui, tá? Ótimo. Quais são os maiores problemas que você percebe com relação aos pais ao se tratar de desenvolvimento infantil? Olha, Guilherme, é uma pergunta muito interessante, porque o que eu vejo muito hoje é que os pais olham para a criança como se ela fosse um adulto, como se ela estivesse pronta para responder às questões dele ou às ordens deles no dia a dia. E cada criança ela está num nível de maturidade emocional e num nível de maturidade cerebral. Nesse curso que eu fiz no final de semana foi muito interessante. A neurociência diz, né, e a gente sabe, isso já é bem divulgado, que o nosso cérebro começa a ser formado aqui por trás, pelo tubo neural, e daí vai formando tudo. Essa parte da frente, que é o córtex pré-frontal, ele demora a ficar pronto, que é onde a gente toma as decisões, é onde a gente consegue pensar na melhor forma de agir, quando a gente consegue ter responsabilidade. Essa parte vai ficar pronta lá para os 25 anos totalmente. Nossa! Ah, é? Exatamente. É como se fosse o alicerce, o tubo neural, que são as necessidades mais básicas que o cérebro regula, né? As físicas, de fome, de satisfação, né? O batimento cardíaco, de respiração. Depois vai formando todos os demais, como se fosse um alicerce. Depois as paredes, e aqui em cima é a cobertura. Tanto que com 25 anos está formado o cérebro, com 35 começa a envelhecer também. Começa também nessa parte. Que é isso? Já não estou gostando desse assunto, já tá me incomodando. Qual a sua idade, Guilherme? A minha é 33. Eu já passei. Então, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Ai, meu Deus, tem que aproveitar. Mas a gente começa a ter... Eu tenho 43. Começa a ter morte de neurônios, né? Infelizmente. E a Marília, então, já perdeu todos. A Marília Capucci já perdeu todos os neurônios, já. Ai, gente. A gente tem que exercitar para mantê-los ativos, mas a gente vai perdendo. Sabe aquela coisa que a gente vê muita gente falar, nossa, tô com a palavra na ponta da língua, mas que palavra que é? E tem gente que não consegue lembrar mais a palavra. A Marília começou ontem a me contar uma história, e até agora de manhã ela tá... Eu vou lembrar o nome, eu vou te falar. Até agora ela tá lá. E é muito
interessante o nosso cérebro, porque cada pedacinho faz conexão e tem a ver com alguma coisa. Um com a memória, outro com a atenção, outro com a linguagem, etc. e tal. Imagina uma criança, por exemplo, de 2 anos. Ela não tem nada disso pronto. E, às vezes, o pai fala assim, ela quer alguma coisa, o pai fala, espera. Ela não tem a mínima noção, porque ela não tem a capacidade de esperar ainda. Uma criança de 4 anos também foi feito um experimento que colocaram umas crianças numa sala e colocaram um marshmallow na mesa. Aí a profissional disse assim, olha, esse marshmallow está aqui, vocês não comam, que eu vou sair e já volto, eu vou trazer mais um. Se vocês não comerem, eu vou trazer mais um, vocês vão ficar com 2. Só que as crianças não sabiam quando ela ia voltar. Daí ela saiu da sala, é muito interessante. As crianças pegavam o marshmallow, dá licença um pouquinho, olhava, cheirava, umas tiravam um pedacinho e comia. Eles não têm a capacidade de falar assim, bom, vou esperar porque ela vai voltar com mais um, vou ficar com 2. Não, a satisfação é imediata, eles não aguentam isso, né? Então tem alguns que nem queriam saber, já comiam e já falavam, assunto resolvido, nem quero esperar. Aí a gente traz isso para os nossos filhos. Às vezes a gente fala uma coisa para eles num dia. Olha, não é para fazer isso que não pode, você não pode jogar isso no chão. No outro dia, ele joga de novo. Tem pai que acha que o filho não está obedecendo. Sim, acontece muito isso. A função cerebral dele ainda não está pronta para ele lembrar que não pode. A memória também não está pronta. Olha que interessante. Essa ideia de que o cérebro, quando o bebê está na barriga, que vai ao médico, faz ultrassom, ele fala, está tudo ótimo, está tudo prontinho, está tudo ok. Que a mãe fala, ai, que bom, né? Está pronto para aquela idade do bebê. Na hora que ele nasce, vai começar a desenvolver tudo e tem partes que vão ainda surgir de neurônios. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai lidar com as crianças, não querer que elas tenham comportamento de adulto, pegar a nossa referência. Bom, se fala para eu não jogar, não vou jogar. Entendi, a criança vai continuar. Agora, os adolescentes também são problemáticos, né? A Priscila tem um filho adolescente, ela tem uma pergunta aí também, não é mesmo? Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu prometi que eu nunca mais ia usar a palavra aborrecente. Nunca mais na minha vida. Eu tirei isso né? Eu só vou usar adolescente, né? Sou adolescente, não é verdade? Pois é. Deus me dá sabedoria todos os dias. Adolescente. Pois é. Mas você sabia que neles também não está pronto essa parte pré-frontal do cérebro, que onde tem juízo, valor, razão, onde eles falam assim, bom, eu vou fazer essa escolha porque vai ter essa consequência, vai ser melhor para mim. Eles não têm isso pronto. A adolescência, sabe o que está ativado? O prazer imediato, eu quero, eu sou melhor, eu posso, aquela onipotência, sabe? Por isso que a grande maioria dos acidentes de carro são na faixa de seus 18 até os seus 25 anos. Isso. Passou disso até seguro de veículo, né, para as pessoas acima dos seus 29 e 30, muda assim drasticamente a classe de bônus, porque já tem esse estudo que comprova que as pessoas tomam juízo, vamos dizer assim, depois dessa idade, né? Justamente porque você falou, até os 25 ainda está informação. E essa capacidade de juízo, de falar, não vou fazer isso porque isso pode ser ruim para mim, na adolescência realmente isso não está pronto. E eles se acham o dono do mundo, que é uma característica emocional. Para eles se humor. Então, exatamente. Fica no quarto, fica emburrado, fica marrento. E ele precisa também, Pri, o que vai acontecer comigo, e tomara que aconteça, ele achar que a gente é careta, que não quer saber mais da gente, e se afastam da gente para se ligar com os amigos, porque eles precisam, exatamente, eles precisam olhar para a gente e não gostar da gente para conseguir se independer. Porque se eles continuarem amando tanto, eles vão ficar grudados o tempo inteiro. Verdade. A nível emocional, eles precisam sentir a gente muito chato, muito careta, para eles conseguirem se afastar. Tanto que é muito interessante, adolescente. Eles se afastam na hora que eles precisam, as primeiras pessoas que eles recorrem é a gente. Quando eu quero um tênis, quando eu quero uma chuteira, né? Quando eu quero uma bola, e eles lembram da mãe, né? E aí a mãe tem que ficar tranquila, não achar que ela está sendo rejeitada. Ela está sendo rejeitada, mas é por uma boa causa, para o desenvolvimento daquela criança, para a maturidade dela emocional, a maturidade cerebral. Eu tenho uma pergunta para fazer. Meu filho Guilherme tem 13 anos. É normal eu levantar 2 ou 3 vezes na noite para ir ver se ele está bem?
entrar no quarto dele e ver se ele está bem, se ele está dormindo, se ele está respirando, se ele está com dor. Isso é algo, por ser mãe solteira, por ter passado por tudo que eu passei, isso é normal. Eu acho que algumas mães têm isso também. Você tem, mãe? Eu vou pelo menos 2 a 3 vezes no quarto do meu filho na madrugada. Isso é normal? Não tem essa ideia divulgada que depois que a gente é mãe, a gente não fica mais tranquila nunca, né? A gente não fica mais tranquila nunca. Agora, é claro, se a gente está mais ansiosa, a gente vai mais vezes. Se a gente está com mais medo deles morrerem à noite, porque mãe tem isso, né? Medo, pai também. Medo de parar de respirar, medo de acontecer alguma coisa, não é? Medo de ter um ataque dormindo e ninguém vê. Então, vai lá, vê se está respirando. Eu já vi mãe que colocou em bebê espelhinho no nariz para ver se o espelhinho ficava embaçado, para ver se estava tudo bem. Mãe faz de tudo. Pai também, viu? Pai também. E pai de cachorro também, viu? Porque, olha, jura, eu sou assim com meu cachorro, Priscila. Eu sou neurótico. Se ele tá dormindo, tá muito tempo quieto, eu já... Você vai lá ver se ele tá respirando? Ver se ele tá respirando, mexo. A ansiedade é nossa, né? O medo de perder, né? Isso. O medo de acontecer, né? Algo com eles e eles sofrerem, né? Mesmo adolescente, né? Mesmo adolescente, a gente vai lá, checa. Agora, a ansiedade é nossa. Se a gente tá mais ansioso, a gente vai mais vezes. Se a gente tá menos ansioso, consegue menos, né? Tá. Agora, uma coisa que eu acho assim, Guilherme, não sei você, não sei se acontece isso. Eu vejo que, como você acabou de falar, doutora, que a criança ainda ela não tem de 2, 3, 4 anos, 5 anos de idade, ela não consegue falar, não pode, né? No outro dia, não pode. Aí o pai acha que não está obedecendo, vai lá e bate, né? Vai lá e bate, vai lá e bate, vai lá e bate. Que é isso? Na verdade, é uma ideia de um condicionamento. Que se bater, a criança vai assustar com aquilo e não vai mais fazer o comportamento. Só que, se a gente pensar que o cérebro dela está em maturação, ela vai precisar que o cérebro dela amadureça para ela conseguir lembrar que aquilo não pode fazer, para ela conseguir pensar, para ela conseguir ter atenção no que ela está fazendo. Então, se bater, na verdade, vai mais assustar, vai mais uma possibilidade de gerar um comportamento aversivo àquela situação do que contribuir para a maturidade do cérebro. Eu sei que é difícil para nós pais, porque... E principalmente quando a gente não entende, a gente fica se achando um fracassado, né? Porque fala e não obedece, fala e não obedece. E tem gente que vem e critica e fala assim, nossa, você não está conseguindo dar conta. Se a gente entende que está no processo maturacional, por exemplo, uma criança de 2 anos, ela não sente culpa. Quando ela entrar com os 4 anos, ela já começa a sentir culpa. Se a gente fala, não, eu tenho que aguentar mais um pouco, que quando ela sentir culpa, ela não vai querer fazer alguma coisa para me deixar chateada. Entendi. Então, ela alcançou o nível de maturidade. Por isso que é bom a gente entender do desenvolvimento, para a gente se localizar e saber, bom, isso eu vou ter que repetir 1000 vezes, até que a criança consiga aprender. Não é porque ela me desobedece, é porque ela está no processo de maturação. E a gente vai. Aí exige da nossa paciência, né? Vê um exemplo, criança, como ela quer ver desenho repetidas vezes. Galinha pintadinha, galinha pintadinha, galinha pintadinha. Sabe por quê? O mesmo desenho a Peppa, 20 então, vezes, não, né? Tem a tal da Peppa lá, que a minha sobrinha tem, eu acho que 1 ano e meio, ela assiste todos os dias o mesmo, né, a mesma história. A mesma história. Nós que estamos com o cérebro pronto, que nem no meu caso já está, né? Já está entrando na outra fase, né? A gente assiste, já pega os detalhes, já entendeu. A criança, ela não pega todos os detalhes, não está ainda formada. Ela fica encantada com a cor, com o desenho, isso, nem presta atenção na história. Da outra vez, ela vai ver um outro detalhe, da outra vez um outro detalhe. E a gente fala, nossa, por que vê tantas vezes? Processo de maturidade cerebral, processo de maturidade emocional, a gente tem que entender. Por isso que a gente tem que ter calma também, não é mesmo? Calma, e a gente vai repetir muitas vezes, a gente vai ter que, lógico, né, não pode fazer isso, tem que chamar atenção, conversar, mas sem esperança que conversou uma vez, no outro dia ele vai saber. Bom, a gente tem que ensinar toda vez. Pra gente finalizar aqui nosso bate-papo, doutora, gente. Existem alguns pais que geralmente se sentem muito culpados e sentem que não estão educando direito, né? Justamente por isso, porque acaba sempre agindo de alguma forma e depois ele se sente culpado, né? Então, aí o pai que se sente culpado, a mãe que se sente culpada, isso é muito ruim. Porque daí ela pode ficar mais deprimida, ela pode desistir de continuar chamando atenção, ela pode desistir de estimular a criança, porque às vezes isso acontece também. Tem mães que super estimulam a criança, ela está numa idade ainda de montar quebra-cabeça de 10 peças, e às vezes o pai quer que monte um quebra-cabeça de 60 peças, né? Então, a criança não acompanha e fala, nossa, minha criança não é inteligente. Não é, ela não está naquele nível. Doutora, tem mais uma pergunta agora que acabou de chegar pelo WhatsApp. É assim, meu filho tem 14 anos
E ainda tenho que cobrar dele coisas básicas de higiene. Por exemplo, como é para tomar banho, para escovar o dente. Isso é normal com uma criança de 14 anos? A mãe tem que ficar o tempo todo em cima. É mais comum do que ela pensa ou é um problema isso com o filho dela? Então, na verdade, isso acontece mais com a criança, mas no adolescente, o que acontece? A criança ela tem dificuldade de saber que está na hora dela escovar o dente, né? A mãe tem que falar, olha, vai lá, escova o dente, faz isso, faz aquilo, tem que ficar falando toda hora, né? O adolescente, o que está mais em alta nele é que ele quer fazer o que ele tem vontade. Se ele está assistindo um filme que ele gosta, ele não quer saber de levantar e escovar o dente, porque é o prazer imediato. A questão é, ele está nessa zona do prazer. A mãe fala, arruma seu quarto, ele vai querer arrumar o quarto, ele quer mais saber de sentar lá no sofá, ficar no WhatsApp, ir pro videogame, ele quer saber mais ficar online jogando com os amigos, ele não vai querer saber. O que essa mãe pode fazer para melhorar isso? Ela vai ter que estar falando toda hora, vai escovar o dente. E ela tem que saber que é uma fase. A adolescência é uma fase e realmente passa. Quando passa? Olha, a gente... Priscila tá preocupada com o filho dela. Quando passa, por favor, doutora Josiane? Porque ele não gosta de escovar. Eduardo, vai escovar os dentes. Eduardo, vai tomar banho. Eduardo, troca de meia. Eduardo... Eles são, eu falo assim, são muito porquinhos, eles são muito sujos, né? Eu não sou assim, né? Olha, nós temos que saber que nós seremos ego auxiliar deles por muito tempo, né? A gente não tem que super proteger, mas tem que estar toda hora lembrando, faz isso. E a gente tem que ter muita energia, muita disposição, porque é assim mesmo. E isso, Pri, olha, com 17, 18 anos, tem uns que demoram até mais, sabe? Então, você tem que ter paciência, eu também vou ter que ter, essa fase vai passar, e depois ele entra na maturidade com isso resolvido. Né? Pensa, as funções executivas de saber, bom, tá frio, tem que levar blusa. Tá nem aí. Isso, não tá nem aí, isso vai ser mais pra frente. Tem mais uma pergunta aí, olha lá. Qual que é a pergunta? 12 anos e fica no computador o tempo todo. Ele está totalmente ainda na zona do prazer, né? 12 anos, 13, 14, 15, isso vai estar super em alta. E daí é a grande dificuldade dos pais de colocar um limite e falar agora... É limite mesmo. É limite. E assim, né? Vai colocar limite, eles vão reclamar, eles não vão querer. Agora, o que é... Eu sugiro que possa oferecer uma outra coisa no lugar. Eu achei tão interessante. Algo que dá prazer para ele também. Eu achei tão interessante na internet esses dias, um pai postou assim, um bilhete na geladeira. Parece Catarina Filhota, se eu não me engano, né? Você hoje tem que arrumar sua cama e lavar a louça. Todos os dias eu vou mudar a senha do Wi-Fi. Quando você fizer isso, você me fala, eu te libero a senha, daí você pode ficar no computador. É uma troca, né? Exatamente. A gente tenta de tudo, né? As ideias que dão certo, a gente continua. Então, isso porque aí muda a senha toda vez, porque você vai ter que acessar, vai precisar da senha. Mas é legal, né? no caso desse, procurar algum esporte que dá prazer para essa criança, algum curso de teatro, alguma coisa que vai dar prazer para ele também se desvincular um pouco, não é mesmo? É o que mais a gente tenta fazer, mas eles correm um pouquinho e falam, ai, que canseira, né? Agora, posso dar uma dica? Um animalzinho de estimação em casa pode ajudar, viu, gente? É impressionante como um animal de estimação pode mudar o comportamento e mudar o foco de uma criança que está muito ligada, às vezes, só com a internet, só com o mundo virtual. O animal pode trazer ela também um pouco para a realidade. Isso, tem que ter uma substituição, algo que interessa. Porque meu filho pega o meu cachorro e joga. Tem hora que eu chego, um tá segurando de um lado, segurando do outro, assim, entendeu? Vai com calma. Ele ama o cachorro, ama. Mas o cachorro olha pro Eduardo e sai correndo. Tem que tentar outras coisas no caso dele, então, viu, Pri? Então tá bom, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Como sempre, é um prazer. Você de casa que ainda tem alguma dúvida, manda pra gente, a nossa produção vai separando. Próxima semana a doutora Josiane volta e pode responder a sua pergunta aí, mista. A gente não precisa estar dentro do assunto, ela pode tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Eu acho que um assunto, Guilherme, que a doutora Josiane tem que voltar, porque tem vários WhatsApps pedindo, várias mensagens chegando, é ansiedade, como sempre, depressão, né? E síndrome do pânico, né? Todo mundo falando. Eu acho que são assuntos que a gente poderia estar sempre de 15 dias tem sempre coisas para falar. Eu volto. Obrigada, com o maior prazer. E vai com Deus, boa viagem. Aproveite bastante, viu? Mande mesmo notícias. Você marcou o presente para ele trazer? Então, eu vou... Nossa, tem um monte para pedir.
Quem viaja sofre disso, sofre né? Disso. Ai, não vou te pedir nada, não. Ai, bendito free shop. A gente vai pro rápido intervalo e volta daqui a pouco.